Espelhos invertidos. Opa! Isso é bacana, isso é muito interessante. Relacionamentos com coisas, pessoas com o tal do grande outro, né? Que revelam, meio que me revelam ao contrário. São situações externas, pessoas, o outro, ao contrário de mim. Tipo, sou caseira, ele é rueiro. Sou ciumento, ela não tá nem aí. Sou tagarela pra caramba, o outro é tímido. Sou caótico, o outro é metódico. Levo tudo muito a sério, o outro é um piadista. Então, são relações ou situações exatamente ao contrário de mim. Me espelham numa imagem contrária, invertida. Essas relações são grandes oportunidades de tempero. São relações muito interessantes. A vida, algo na gente está se dando uma grande oportunidade de se temperar. Muito provavelmente, diante dessas relações, as pessoas envolvidas, as questões envolvidas estão em extremos, estão posicionadas, fixadas em extremos. Muito tagarela, o outro muito tímido. Muito rueiro, o outro muito caseiro. Muito caótico, o outro muito metódico, sistemático, organizado, tem toque, né? Estão no extremo, se encontram para se incomodar com esse extremo ou para admirar esse extremo como uma oportunidade de se temperar. Puxa, eu não preciso falar o tempo todo, ocupar todo o espaço, né? Então, quando a gente sai ou numa reunião, só aquela pessoa fala. O resto do time mais tímido fica quieto. Opa, será que eu preciso ocupar? Por que eu preciso estar sempre no centro falando? Será que eu não preciso me escutar um pouco mais? Porque quem fala demais precisa se escutar, falar de menos, escutar mais a si mesmo, escutar mais os outros? Fica querendo ocupar os espaços vazios com a própria fala para não enxergar aquilo que precisa ser silenciado. E aí dá a oportunidade também para se silenciar e se escutar e para deixar os outros falarem, se comunicarem mais. Puxa, eu levo tudo tão a sério, tá demais, tá over. Aí eu vou e me relaciono com alguém piadista, ou vou para um grupo, ou saio e numa roda de amigos, todo mundo tirando sarro de tudo, e porra, não é possível, ninguém tá vendo que isso é sério, mas isso é seríssimo. Puxa, menos. Será que precisa levar tão a sério? Por que isso é tão sério? Será que esse excesso de seriedade não está revelando uma falta de leveza, inclusive para poder enfrentar a seriedade das coisas, daquela determinada questão? E também o contrário, puxa, você não leva tudo muito a sério, sempre fazendo piadinha de tudo, ha, então qualquer coisa é kkk, sempre fazendo piada para você não lidar com a tua dor, para você não lidar com a vida como ela é, que é um soco no estômago, que é tinta, é sangue, né? E aí você vai com a sua estratégia libélula, né? De sempre deixar tudo muito levezinho para não fazer contato com a realidade. Então, será que esse excesso, como todo bom excesso, não está revelando uma falta? Então, os relacionamentos invertidos, eles propõem exatamente isso. Olha para o teu excesso. Esse teu excesso, essa tua posição polarizada está revelando que está faltando um pouco daquele outro lado, do tempero. Não precisa ser tão desse lado, assim como também não precisa ir para o outro extremo. Vai
vai experimentando aí de um lado para o outro, que você vai trilhando mais o caminho do meio. Né? O caminho do meio não é um ponto estático, o equilíbrio não é um ponto estático. Por isso que eu gosto mais da palavra tempero do que equilíbrio. Porque equilíbrio dá essa ilusão, né, esse ideal de um ponto fixo, onde tudo está equilibrado, flat. Não existe isso. Vida é tensão o tempo todo, a natureza é tensa, é noite, é claro, escuro, é frio, é quente. Mas o tempero sim é mais possível, né? É uma estabilidade, é um equilíbrio instável o tempero. Põe um pouquinho mais de sal, ah não, agora eu preciso um pouquinho mais de ácido. Tem uma arte aí no tempero que eu acho que é mais vivo do que o equilíbrio, tá? Então são relações, as invertidas, onde há essa possibilidade. Agora, é muito comum também essas relações invertidas favorecerem para alguns a acomodação. Né? Então, ao invés de eu aproveitar aquele relacionamento invertido para eu me temperar, o que eu faço? Eu me encosto. Ah, a gente sai, ele fala tudo, ele fala por mim, ele já conta tudo. Ai, assim é bom que eu não preciso, deixa eu quieta aqui, quero ficar quieta aqui. Né? Então você se encosta no excesso do outro para você não trabalhar essa questão em você, que está te faltando também. Né? Por exemplo, o caótico e o organizado, isso é muito típico, né? Pessoas muito organizadas que, tipo eu, que se cercam de pessoas caóticas, então tem aí uma necessidade de um tempero. Patrícia menos, né? Vida é caos, calma, também não precisa querer controlar tudo. Aí eu me cerco de pessoas, de espelhos invertidos, de pessoas caóticas, para eu folguear um pouco, soltar um pouco o controle e tal, mas também pode acontecer ou de eu me acomodar ou do outro se acomodar, né? Por exemplo, muito comum as pessoas, diante de pessoas organizadas, metódicas, os caóticos dizerem assim: ah, mas é que você sempre pega para fazer. Ah, mas você sempre sai na frente e sai fazendo. Então eu vejo que você faz bem, você gosta, acho que você não precisa, acho que você está gostando, então vai. Ou pessoas sempre muito fortes, que enfrentam tudo, e aí o outro não liga para saber como você está. Não liga para saber se você está precisando de alguma coisa, né? Teu pai morreu, você está com um problema, você perdeu o teu trabalho, você sofreu uma separação. Ah, mas você, puxa, você é tão forte, você enfrenta tudo, eu achei que estava tudo bem. Muito cômodo, né? Muito cômodo. Então a pessoa, ela se encosta naquele lugar de, ele resolve tudo, ela é forte, ela cuida de tudo, ele controla tudo, ele sabe de tudo, eu não preciso me mexer. Né? Assim como o outro lado também. Não, deixa que eu faço. Aí você não dá espaço para o outro se desenvolver. Você não dá espaço para o outro também fortalecer uma musculatura fraca, que é organizar-se. Coisa super importante, se organizar. Não precisa ir no extremo, mas também é muito importante se organizar, porque o caótico perde muita energia tentando se achar. Não só tempo, é perda de energia tentando se achar. Quando ele poderia, num mínimo de organização, poder criativamente usar aquele excedente de energia que folga para ele, a partir da organização, ele poder usar em outras coisas de forma mais criativa. Mas não, ficar ali tentando achar o documento no desktop, o contato que o nome não colocou certo, achando o dinheiro que está perdido sei lá onde, né? Então, esse é o risco dos relacionamentos invertidos, é você se acomodar no teu oposto, porque aí você não precisa desenvolver aquilo que está em falta em você. Né? Então, pensa nisso.
sempre que você estiver diante de uma situação inversa a você, a tudo que você acredita, a tudo que você valoriza, a tudo que você precisa, dá atenção. Você não foi parar aí por acaso. Dá uma olhada nisso.